boa parte dos engenheiros civis do mercado, eles têm uma dificuldade muito grande em enxergar negócios, porque é da formação do engenheiro sempre olhar o lado técnico da coisa. Então o cara sai da faculdade, o cara quer ir para uma construtora, né, porque ele quer colocar todas as técnicas dele, ele quer ver um muro de arrimo diferente sendo feito, e aí por aí vai, né? Mas depois, com o passar do tempo, ele vai vendo que, tem muito dinheiro rolando em outro lugar que ele poderia participar, que foi mais ou menos o que aconteceu com a sua história, né? E aí, quando o cara se depara com tudo isso, que ele vê muito dinheiro rolando em outro lugar, geralmente ele se depara com financiamento, né? E aí que a gente precisa ensinar para as pessoas, nessa 1 hora aqui, quais são as alternativas e negócios que eles conseguem fazer, engenheiros e arquitetos, fora desse mundo das construtoras, utilizando os recursos bancários para ganhar dinheiro. Melhor. Conta aí pra gente, Eduardo. Então, seguinte, quando eu saí da faculdade em 2015, e a minha história é exatamente essa que você falou. Eu fui criado, né, numa família, numa cultura de carteira assinada. Meu pai trabalha na mesma empresa há 30 anos, trabalha até hoje, se aposentou e continuou trabalhando, porque o que ele me prometeu, entre aspas, né, que eu fui educado era: você vai estudar, depois arrumar um bom emprego e vai se aposentar e ser feliz, né? Ele se aposentou há 3 anos e trabalha na minha empresa ainda, porque se ele parar de trabalhar, o custo de vida não acompanha, né? Então, ele não consegue sobreviver só com a aposentadoria. Então, quando eu saí da faculdade, final de 2014, eu fui buscar emprego, né, em Brasília, Goiânia, Uberlândia, sou de Uberaba, fora os currículos enviados aí nesses sites de vagas, né? Sim. Então, eu busquei em vários lugares. Só que a gente estava bem naquela fase da corrupção do Brasil, de construção das incorporadoras e tal, e as empresas não estavam contratando, estavam, na verdade, demitindo. Então, eu lembro de entregar mais de 200 currículos e não fazer nenhuma entrevista. E aí, voltei para casa com cartão de crédito estourado, sem dinheiro. Eu juntei um dinheiro enquanto eu estava fazendo estágio, teve o acerto lá e tal. E aí, eu voltei para casa, quebrado, sem dinheiro, sem emprego, para casa dos pais. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha mais perspectiva de emprego porque não estava tendo. A situação do Brasil não estava boa para os engenheiros. E aí eu fui empreender. Comecei prestando serviço para as grandes empresas, para a MRV, Realiza, Direcional, entre outras empresas grandes do mercado. E aí, depois de passados 6 meses, trabalhando igual um condenado, eu olhava, passava muito dinheiro na conta, né? Todo mês 100 mil, 150 mil. Só que aí eu pagava todo mundo, me sobrava R$500. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu estudei 5 anos e esse é o mercado da construção civil. Tem alguma coisa errada. E aí eu saí, e aí entre 2015 ali até encontrar o financiamento, eu passei por várias coisas. Eu fiz galpão, eu fiz reforma de apartamento, eu fazia laudo de expensão predial, eu trabalhei com manutenção predial, troca de telhado, deu goteira, vai lá, resolve. Então eu trabalhei com tudo que vocês podem imaginar para tentar encontrar um mercado que eu me encaixava. E aí eu convenci um investidor que tinha R$140 mil a construir uma casa para vender, na tentativa de achar algo que ia fazer sentido, que ia dar certo. E aí no final de 2015, construindo essa casa, eu vi um cara que estava fazendo 10 casas com a placa dele, eu vi esse cara lá, eu falei, cara, se eu estou construindo uma casa, 140 mil, esse cara construindo 10, 1.400.000. Só que aí eu olhava o carro dele, eu falava, esse cara não tem 1.400.000 na conta. Não tem como, né? O carro dele era um carrinho velho, não tem como esse cara ter 1.400.000 na conta. Pelo menos um carrinho melhor ele ia ter. E aí eu fui trocar ideia com esse cara. Cheguei pra ele, amigão, vem cá. Como é que você tá construindo essas casas aí? E ele só falou assim pra mim, cara, eu faço essas casas através do financiamento. Eu falei, não, mas eu tô construindo a casa e vou vender financiada. Eu nem sabia que existia modalidade de financiamento para construção. E aí, nessas palavras que ele me falou ali, eu fui questionando mais, mas como é que funciona isso? Aí ele, eu fiz o financiamento no nome do cliente, agora eu só estou construindo a casa, eu sou o construtor da casa.
Então o financiamento já foi feito, quem paga aqui é o banco e tal. Eu falei, mas como é que isso funciona? Como é que é? Eu acho que ele entendeu que eu ia ser um concorrente dele. Não vou entregar Correu de mim, mas foi o suficiente para dar o estalo e falar, cara, tem alguma coisa aqui. Enquanto eu tô me matando aqui para fazer uma obra, custei convencer esse investidor a fazer uma obra, tem ouro aqui. E aí eu fui correr atrás. Nossa, eu sentava com os correspondentes, eles não queriam me ver mais. Amigão, como é que funciona o financiamento? Aí eu ficava meia hora em um correspondente, ele, não, deixa eu atender meus clientes aqui, depois você volta. Eu ia para outro para aprender, e eu fui pulando de correspondente em correspondente, de gerente em gerente, uns 6 meses. E aí eu fui, cara, beleza, eu já entendi mais ou menos como é que funciona, mas agora eu preciso pôr em prática esse negócio. Aí eu arrumei um cobaia. Falei, tem que ter tem que ter um cobaia. Isso já era início de 2016. Peguei um cobaia lá que queria ter a casa própria, eu que incentivei ele através do que eu tinha entendido. Mas é o meu primeiro, fui sincero. Pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses. Ele, não, vamos fazer, não tem pressa não, tô tranquilo. Então tá bom. Nossa, o primeiro foi um desastre. Planilha voltou 17 vezes, e o negócio ia pra frente, e pra trás, e dava errado. E aí eu entendi que era um processo burocrático, mas muito interessante, que ajudava muita gente. E aí eu comecei a entender mais desse mercado. Através disso, em 2017 eu fecho uma parceria com uma incorporadora para construir 100 casas, fazendo aquisição de terreno e construção. E aí eu fechei essa parceria, depois fechei outras parcerias. Até 2021 eu construí 200 casas para clientes. Uau! Entre Minha Casa Minha Vida, médio padrão e alto padrão. 2021 eu já estava cansado de cliente, já de muito equipe, cliente, acaba que você perde a mão um pouco, né? Pelo volume de obra, eu não estava conseguindo gerenciar tudo isso. E aí eu decidi parar de atender clientes, começar só a fazer as construções para venda, usando financiamento, e da consultoria de financiamento online, que também é uma excelente estratégia de ganhar dinheiro, consultoria de financiamento. Porque todos os clientes que eu fazia o financiamento, eu dava todos os detalhes, né, informações que eles iam em outros lugares e não encontravam. E aí eles falavam, cara, nunca ninguém me explicou do jeito que você me explicou. E repetia isso várias vezes. Falei, não, então isso aí é um negócio que eu posso vender. Consultoria de financiamento, eu não quero construir mais a casa, mas eu posso fazer a parte, assino o contrato e procuro alguém para construir. E aí eu fui e comecei a trabalhar com a consultoria também de financiamento. E nesse meio tempo eu entrei na internet, dando cursos, né, fazendo palestras, e até contei para vocês ali agora há pouco, contar para o pessoal, eu virei a chave para entender que realmente existe muita demanda nesse mercado. Quando eu fui em Brasília, né, fui em Brasília procurar emprego em 2015, depois eu só voltei para dar essa palestra em 2020. Numa faculdade de Brasília, tinha mais ou menos, 130, 150 pessoas, chamaram profissionais de fora para estar lá na palestra. E aí, no meio da palestra, eu fiz uma pergunta pro pessoal. Quem aqui já ouviu falar de financiamento para construção? 150, uns 20 levantou a mão. Eu falei, mas quem já fez um financiamento? Processo de financiamento para construção? 3 levantou a mão e 2 era aluno. Aí eu falei, caramba, se nem os profissionais da engenharia da construção sabem como é que funciona o financiamento, imagina os clientes. Imagina a quantidade de oportunidade que a gente tem no mercado de apresentar isso, de incentivar isso, que as pessoas nem fazem a menor ideia. Porque a pessoa, ela fica muito voltada, eu tenho que morar de aluguel, juntar dinheiro, e aí um dia eu vou ter minha casa. E quando a pessoa pensa em financiamento, financiar a casa pronta ou na planta. Só que existe a construção. A construção, geralmente, é 60% do valor de uma casa pronta. E essa relação vira tudo argumento de venda, que o cliente não sabe. A mesma casa, por exemplo, a casa que eu estou vendendo por 2 milhões, se o cliente decide construir, ele vai construir com 1.300.000, 1.400.000. Então ele consegue ter uma economia ali de 30%, 40%. Só que às vezes a pessoa não sabe e às vezes a pessoa não tem também o tempo de obra, né? Tem isso. Só que quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, ou você vai pagar mais caro, ou você vai ter que construir. Às vezes a pessoa não tem entrada, então ela vale a pena a construção para poder dar uma economizada.
Então, eu comecei no financiamento, caí de paraquedas através desse cara lá em 2015, que só falou 2 frases para mim e eu conheci esse mercado. E tô até hoje aí. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.